Capítulo 20. 1 hora. O touro espectral. Os acontecimentos a seguir ocorrem entre 1 e 2 horas. Já era 1 hora da madrugada, e Lillian, Mark e Robin estavam presos dentro de um túnel subterrâneo escuro. Ai, meu Deus! Desespera-se Mark, respirando fundo. Estamos soterrados! Já estou ficando sem ar! Estou sufocando! Para com isso, bobão! Reclama Lillian. Esse túnel é grande e comprido. Ainda há muito oxigênio. Vai demorar horas para acabar. Mas mesmo assim, temos que descobrir logo algum jeito de voltar à superfície. Diz Robin, olhando o barro na parte de cima do túnel. Olhem, aqui no fim do túnel não tem raízes de árvores. É mesmo? Repara Mark. E o que isso quer dizer? Não entende Lillian. Isso indica que aqui não tem árvores. Ou seja, já não é mais o pântano. Responde Robin. Se nós saímos da casa da titia pela parede norte daquele abrigo subterrâneo, então estamos em algum ponto debaixo da mansão da vovó. Bem pensado. Fala Mark. Lillian, você trouxe seu celular? Sim. Então ligue para a Laurette e o Jorginho que ficaram lá. Continua ele. Talvez eles possam fazer alguma coisa. Laurette e Jorginho ainda estavam escondidos entre os pinheiros do jardim da mansão, quando ela recebe a ligação de Lillian. Alô? Alô, Laurette? Aqui é a Lillian. Eu, Mark e Robin, estamos presos em um túnel debaixo da terra. Precisamos que você e o Jorginho cavem um buraco para nos salvar. Mas como vou saber onde cavar? Nós estamos debaixo da mansão. Vamos nos afastar alguns metros da casa para dentro do pântano. Depois vou desligar o celular e nós três vamos gritar para você tentar ouvir em que ponto do chão nós estamos. Então, Laurette e Jorginho saem pelo portão do jardim que dá acesso ao pântano. Depois, margeiam as paredes laterais da mansão, prestando atenção no chão, até que finalmente conseguem ouvir os gritos de Lillian, Mark e Robin, encontrando assim o ponto certo para cavar. Depois de arranjarem algumas pás, os dois conseguem cavar um buraco sem muito esforço, pois o barro estava mole e ensopado pela tempestade de 1 hora atrás. Quando o buraco é terminado, Laurette e Jorginho ajudam os três a subir novamente à superfície. Ufa! Diz Mark aliviado. Por um instante pensei que íamos tornar verdade o nome do pântano Três Defuntos. Pelo menos se morressem já estavam enterrados. Diz Jorginho. O que é isso, Jorginho? Repreende Laurette. Depois se vira para os três que se limpavam. O que vocês faziam aí embaixo? Achamos esse túnel que começa lá na casa da titia. Diz Lillian. Laurette, me responda uma coisa. Aquela máquina escavadora é sua? Indaga Robin apontando para o equipamento lá embaixo. Sim, acho que foi isso que o monstro roubou do meu depósito. Foi mesmo. Fala Mark. E ele a usou para cavar o túnel. Por que você tem uma máquina dessas em casa, Laurette? E por que não nos contou antes que tinha? Pergunta Lillian. Eu nem lembrava que essa coisa ainda estava guardada lá em casa. Tio Inácio é quem deu para mamãe anos atrás. Depois que ela se mudou, deve ter continuado lá no depósito. Como o monstro sabia onde encontrar essa máquina se nem mesmo você lembrava que estava lá? Pergunta-se Mark. Eu não sei, responde Laurette. Mas agora eu também tenho uma coisa sinistra para contar. O que aconteceu? Interessa-se Robin. Vimos um índio dentro da biblioteca. Fala Jorginho. Verdade, afirma Laurette. Acho até que era o pajé da lenda do touro. Ele tentou nos acertar com uma flecha, mas fugimos. Um forte som de batuque de tambores, misturado ao trotar de um galope, chama a atenção de todos. O que foi isso? Assusta-se Lillian. Olha lá no céu! Grita Jorginho. Do alto da copa das árvores subia uma fumaça vermelha e nela a sombra de um índio se remexendo num ritual esquisito. Depois, do meio da fumaça, saiu ele. Um gigantesco touro cinzento galopando entre as estrelas e passando em frente à lua cheia. Com grandes chifres e enormes dentes afiados, o animal brilhante e meio transparente começa a se aproximar do solo, na direção deles. É o touro espectral que corre no céu! Exclama Mark. E nós corremos na terra! Grita Laurette saindo na carreira. Todos correm para dentro do jardim e entram na sala de jantar pela janela quebrada, mas Laurette tropeça num galho do jardim e fica presa.
Ela começa a espernear desesperada. Socorro! A coisa me pegou! Socorro! Ajudem-me! Percebendo algo incomum no tal touro espectral, Lilian para de correr e tranquilamente volta para ajudar a prima a se soltar. Todos os outros observam tudo na janela, admirados pela coragem dela. Calma, prima, calma. Diz Lilian. Esse touro não faz nada de mal. Quer dizer, não tem como fazer. Como assim? Aquela coisa queria nos matar! Grita Laurette. Olhem uma segunda vez para ele. Fala ela apontando para o touro que continuava a correr em círculos no céu. Aquela coisa não passa de uma imagem projetada no céu, assim também como a fumaça e o índio. O quê? Diz Mark saindo da casa junto de Robin e Jorginho, que também não entendem nada. Por que você acha isso, Lilian? Quando Laurette caiu, vi a sombra da perna dela na cara do touro. Explica ela. Igual a sombra que alguém faz quando fica na frente de um projetor. Então os sons dos tambores teriam que ser de uma caixa de som. Diz Robin, olhando o jardim em volta. Mas o índio que vi na biblioteca não era uma imagem. Até derrubou os livros da estante. Comenta Jorginho. O índio que vocês viram é a única coisa real em toda essa história. Diz Mark. Deve ser alguém disfarçado de índio e que também está fazendo essa projeção de touro no céu. Nessa hora, Laurette percebe alguém se espreitando entre as árvores do jardim, tentando fugir sem ser visto. Lá está ele! Grita ela. Peguem esse impostor! Grita Robin correndo atrás dele. Todos correm atrás do homem e se jogam em cima do coitado que mal consegue se defender, pois os 5 estão segurando-o e enchendo-lhe de tapas e pontapés. Nessa hora, as luzes de toda a mansão se acendem e a avó aparece na porta. Deixem o Afrôncio em paz. Grita ela. Afrôncio? É você? Dizem todos olhando o mordomo vestido de índio e se levantando meio tonto. A senhora sabia o tempo todo que era o Afrôncio que fazia o touro? Pergunta Laurette. Agora não entendi mais nada. Vamos conversar na sala que eu explicarei tudo. Diz a avó. A mansão já está novamente toda iluminada. Lilian, Mark, Robin, Laurette, Jorginho e a avó já estão sentados nos sofás da sala de quadros, dentro da mansão. O mordomo, que ainda estava usando a fantasia ridícula de índio, permanecia elegantemente posicionado em seu canto de costume. Laurette dá início à conversa. Então, toda aquela história de touro espectral era mentira, vó? Sim. Eu e o Afrôncio bolamos esse plano do touro para assustar os compradores que viviam me perturbando. No começo, ainda usamos muito ele, mas depois de um tempo os compradores foram ficando mais raros de aparecer e não precisamos mais usá-lo. A última vez que a senhora usou ele foi quando eu o vi lá da minha casa quando era criança, não é, vó? Entende, Laurette? Isso mesmo. Responde ela. Mas a lenda do touro existe mesmo? Pergunta Lilian. Existe, mas não nestas terras. Conta a avó. Li uma vez essa lenda num livro africano, quando eu ainda era criança. Aproveitei-me do fato da minha família viver aqui há várias gerações e fingi que o pajé da lenda era meu ancestral. Depois espalhei esse rumor pela cidade. Por isso, quando um possível comprador chegava por essas bandas e dizia estar interessado em minhas terras, logo ficava sabendo da lenda. Assim, quando ele chegasse aqui em casa com suas propostas, eu só precisava pedir que Afrôncio ligasse o projetor que tenho escondido no jardim. Mas por que a senhora ligou o touro para nos assustar hoje? Pergunta Mark. Eu não queria assustar vocês. Eu queria assustar o Carlos. O Carlos? Indaga Robin. Por que ele? Além de taxista, Carlos também trabalha na empresa Ouro Negro. Explica ela. Faz algum tempo que ele vinha insistindo que eu vendesse meu terreno para ampliar a empresa. Aproveitei que ele estava aqui hoje e combinei com Afrôncio para nós o assustarmos. Então foi o Afrôncio que jogou esse pedaço de pedra lá do jardim para quebrar a janela e projetar a imagem dentro da sala? Pergunta Jorginho, mostrando a pedra que havia guardado no bolso. Exatamente. Confirma a avó. Ele também desligou as luzes da casa à meia-noite, para parecer que tinha faltado energia. Aquilo tudo assustou mesmo todo mundo. Comenta Lilian. Principalmente o Carlos. Tanto é que ele fugiu correndo. Mas e o quadro? Pergunta Laurette. Carlos não estava presente na hora que o quadro assustou o Jorginho. A avó olha confusa sem explicação para a pergunta, mas depois de lançar um olhar para o mordomo, logo tem uma opinião do que acha que aconteceu.
Afrôncio, foi você quem assustou o Jorginho. Foi, madame. Peço 1000 perdões. Não ligue para isso, Jorginho. Fala a avó. Afrôncio devia estar meio chateado pela piada que você fez com ele e quis retaliar com aquela brincadeira infeliz. Trata-se de um compartimento atrás da parede em que ele coloca os olhos por um buraco na pintura. Essa era uma das coisas que usávamos para espionar os compradores e saber o que eles conversavam. Mas por que o touro apareceu pela segunda vez? Pergunta Robin. O Carlos já tinha fugido correndo. Acho que o desinformado do Afrôncio não havia percebido que ele já tinha ido embora. Diz a avó. Tanto é que quando eu ouvi a caixa de som ligar com o barulho dos tambores, eu corri para a janela e o vi ligando o projetor no jardim. Por isso liguei as luzes da casa e fui logo explicar a situação para vocês. Posso me retirar para remover essa fantasia humilhante e vestir novamente meu uniforme, madame? Pede o mordomo. Claro que pode, Afrôncio. Permite ela. O mordomo mal sai da sala e Mark já cai na risada. Aquela fantasia ridícula faz parte do pacote touro espectral, vó? Gargalha ele. Espero que a senhora pague bem, porque esse emprego não está fácil. A avó também dá umas risadas e responde. Ele é muito exagerado. Essa fantasia de índio foi invenção dele. Meu plano era apenas o touro e o som dos tambores, mas ele quis enriquecer a lenda, incorporando o próprio pajé da tribo. Mas ainda resta uma dúvida em toda essa história. Comenta Lilian. Quem é a morte que desmaiou Carlos e o jogou no poço? A avó faz um semblante de preocupação e sussurra. Fiquei mesmo assustada com isso. A pior parte é que eu acho que foi o Afrôncio. Se ele é exagerado em se fantasiar de índio e se pendurar pelas paredes, também pode ter exagerado em querer assustar o Carlos. Poderia acabar matando ele ao jogá-lo no poço. Mas fazendo isso, ele foi longe demais. Por isso, enquanto estive deitada no meu quarto nessa última hora, eu tomei uma decisão. Vou demiti-lo pela manhã. Enquanto todos ainda conversavam, 2 olhos chamejantes espreitavam no canto da pintura.